Letícia, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu estava fazendo uma breve apresentação sua aqui. Eu estava vendo. Acho que a melhor pessoa para fazer a sua própria apresentação é você, né? Então, seja bem-vinda, apresente-se para o pessoal aí. Bom dia, boa tarde já, né? Aliás, são 3 horas. Meu nome é Letícia Pérez de Barros, eu sou formada, sou médica, especialista em dermatologia. Tá tendo aqui em Belo Horizonte, né? E nas minhas horas vagas faço meus cuidados pessoais para o nosso querido Diogo. É isso aí. Na verdade, a Letícia, além de uma grande amiga, também já temos aí uma parceria de trabalho e ela treina comigo também. Então, já temos uma sintonia. Estamos em casa já. É isso aí. E realmente o tema muito pedido, não poderia naturalmente sugerir outra pessoa que não fosse ela para falar para vocês aqui, especialista aí na parte de dermatologia, de pele. E então, Letícia, o que a galera a galera mais me pergunta e a maior das dúvidas é justamente isso, né? O tema da nossa live de hoje, que é os cuidados com a pele, os cuidados com esse tecido epitelial no pós-emagrecimento, porque eu não sei se você tem acompanhado, eu tenho feito essas lives, né? Sim. Você viu algumas aí com a gente, e as pessoas, os alunos que relatam que perderam 70 quilos, 80 quilos, 50 quilos. Então imagina se para uma pessoa que perde essa quantidade de peso, o volume, a dilatação da pele, principalmente na região abdominal, nos braços, é muito grande. E esse excesso de pele incomoda demais. Ele incomoda muitas vezes mais até do que a obesidade em si. Né? É porque o excesso de pele é uma coisa assim, você já teve um esforço muito grande para emagrecer. Você se dedicou, você se empenhou pra caramba e ainda fica aquele último detalhezinho. E muitas vezes formam dobrinhas, formam a pelanquinha mesmo, né? Que cai, que coça, que fica vermelho, que dá atrito, não pode sangrar, pode machucar, pode dar mau cheiro. Então incomoda muitas pessoas, muitas mesmo. Eu atendo muito pós-bariátrico, com essas queixas mesmo, de que coça muito. Então, assim, a gente vê, às vezes, a flacidez de mama, a flacidez de braço, nas costas, assim, que é o que mais dá essa voltinha, que coça bastante, que chega a machucar, que fica parecendo que tá uma assadura. E é isso mesmo, é o excesso de pele formando ali junto. Então, tem que tratar. É até interessante você falar, porque eu não posso mentir, né? Não é minha especialidade, não tenho conhecimento profundo nessa área e hoje eu vou aprender aqui com você. O que você me ensinar aqui é o que eu vou levar para frente, que eu vou levar para os nossos alunos aí. Mas essa questão da coceira é até interessante, né? Por que será que acontece isso de coçar? É onde tem um atrito de pele com pele ou simplesmente quando ela murcha? Quando ela murcha, na verdade, assim, quando você tá gordinho, você tem um processo de inflamação da pele. E o inflamar já coça, naturalmente coça. Qualquer coisa, inflamou, distendeu, inchou, tá coçando. E aí, quando você vai perdendo essa gordura, a pele ainda fica inflamada, porque ela tá distendida. Você engordou, você encheu. E quando você emagreceu, essa pele ela não volta perfeita, não volta acompanhando juntinho. Então ela continua inflamada, ela fica solta. Então uma das principais coisas que faz coçar é essa pele inflamada. E claro, o atrito uma pele com outra, você tá ali batendo, amassando toda vez e gerando calor. Então você vai estando suando ali junto, isso tudo faz coçar. E é normal, todo mundo que emagrece coça. Pois é interessante, né? Essa coceira, ela é no estilo aquela coceira de quando você toma muito sol e a pele tá para descascar, que coça assim realmente até ferir? Não, é tipo uma coceira de picadinho de inseto. Que é aquele coçar que você quer coçar e coçar mais, e aí chega um momento que ele vai parar. Mas aí você vai lembrar e vai coçar de novo. Então, não é do de sol, não, porque o de sol ele costuma doer, um coçado que dói. O pessoal fala que é aquela coceirinha gostosa, que vai coçando, não vai sentindo vontade de coçar mais.
Interessante. E aí vai ficando. E esse é até um fato que eu não sabia, que dava essa coceira, né? Como? Mas no caso aí, Letícia, o que acontece é o seguinte, a gente vê justamente os alunos. A pessoa, ela não engorda de uma hora para outra. Normalmente leva-se anos, né? A não ser alguns casos, igual eu tive conversando essa semana aí, se eu não me engano, foi com o Felipe, na terça-feira, eu conversei com ele, e ele é um rapaz que chegou a pesar 170 Eu vi. Não, e a transformação dele foi imensa. Exato. E o caso do Felipe, ele engordou muito em pouco tempo. Se eu não me engano, ele relatou que engordou coisa assim de 45 quilos em coisa de um ano, e realmente depois que o metabolismo já está lento e com problemas, a pessoa tende a ganhar muito peso. E esse problema mais característico do ganho, enquanto a pessoa está ganhando, que tem a ver com as estrias, né? Sim. Que é quando a pele ela arrebenta e ela cicatriza, né? Exatamente. A estria é outra consequência que a gente tem. Vai crescendo, vai inchando e a pele não dá conta. Se a gente não entrar com o processo antes, que nem a gente vê as gestantes, se não tomar cuidado, vai ter estria, porque sabe que está engordando, sabe que a barriga está crescendo, e aí você consegue reverter. Isso daí, você consegue prevenir. E a estria é complicado, porque muitas vezes você não consegue ter esse filho e tô engordando. Às vezes você simplesmente, quando eu falo assim, você dorme e acorda gordo. Parece, porque... Mas é muito por aí mesmo, porque a gente vê da maioria dos relatos dos alunos, é que quando a pessoa começa a ganhar muito peso, ela finge que não está acontecendo isso. Ela tenta tampar o sol com a peneira. A pessoa... ela vai fugindo da situação. Então, totalmente diferente de uma gestação, onde a mulher sabe que a barriga dela vai crescer, ela sabe que isso vai acontecer. Já no caso aí da pessoa que está ganhando peso, ela não quer que aquilo aconteça, ela tenta evitar aquilo, mas ela não se previne para esse fim, né? Então aí é um problema muito maior, esse problema da estria, né? E aí que vem a questão justamente porque a pele já fica flácida quando a pessoa já começa a engordar, ou é só após ela emagrecer? Como que funciona essa interação aí do tecido? A flacidez, ela tem vários fatores. E muitas vezes a gente tem a própria constituição da pessoa, a própria formação da pessoa. Então você tem assim, às vezes a pessoa que ela já tem uma herança genética, já tem uma estrutura, já é uma pessoa mais molinha. Então ela vai ficar flácida ao longo do engordar também. Então não dá para poder falar assim, ela vai ficar flácida engordando ou depois, porque isso varia muito mesmo. Tá? Eu vi uma pergunta falando da necessidade da cirurgia. Só responder antes que eu esqueça. Nem sempre, tá? A gente precisa fazer a cirurgia. Muitas vezes a gente, com procedimentos estéticos, a gente consegue reverter. E até a própria atividade física consegue reverter muito bem também a flacidez. Se tiver pega, que é o que a gente fala assim, a gente consegue puxar a pele, esticar ela de novo, aí sim é necessária uma cirurgia. Mas muitas vezes é uma frouxidão de pele não significativa, porque a pele está encostada no músculo. E não é tão significativo para dar essa pega que não tem necessidade de fazer a cirurgia, tá? Então varia muito. Normalmente se faz pelo excesso de pele que fica mesmo, em processo de emagrecimento muito intenso. Mas às vezes não é necessário fazer essa cirurgia antes, não. Mas justamente o Francisco fez essa pergunta aí, eu já ia até tocar no ponto, porque o tema principal dessa live, a pergunta dele é a live inteira. Então, Francisco, acompanha aí, porque aqui o detalhe nós vamos tirar essa dúvida, mas é o nosso tema central. Então, para responder especificamente sua pergunta, você precisa acompanhar do início ao fim. Mas então, Letícia, aí a gente entende esse processo que a pele ela vai dilatando, pode surgir as estrias se for com uma velocidade muito rápida, né? Essa questão da pele esticar rápido demais, que aí é machucado, né? A estria é justamente uma cicatriz, não é isso? Ela é uma cicatriz. É quando você distende a pele e não prepara ela para voltar. Então não necessariamente assim, engordei de um dia para o outro, enchi de um dia para o outro e minha pele, eu tive estria. A gente tem muitas pessoas obesas que não têm estrias, mas são pessoas que cuidam da pele, às vezes tem uma ingestão saudável, tem uma alimentação saudável, consome muita proteína,
faz uma atividade física, uma caminhada, um aeróbico que está fazendo o corpo desinflamar, consome bastante água, tem cuidado de usar algum creme hidratante, alguma coisa em casa, ela não necessariamente vai ter estria. Então ela vai estar engordando, mas não necessariamente tendo estria. E principalmente a velocidade, né, que leva. Se a pessoa levar muitos anos, por exemplo, questão de 5 anos para ganhar muito peso, e aqui, como a gente atende todo esse tipo, a gente está falando de pessoa que ganhou 50 quilos, 70 quilos. Aquela Sim. pessoa que ganhou 10 quilos, 15 quilos, dificilmente você vai ver um problema nela com estrias, né? Mas acontece, né? Acontece, vê sim. Mas, claro, quando você tem uma distensão muito maior, a sua chance de ter estria também é muito maior. Né? E, inclusive, também da própria flacidez pós vai ser muito maior. Mas depende muito. Pois é, e aí a gente vem então justamente na questão aí, que é o nosso objetivo aqui. Se a pessoa perde muito peso, e aí você disse que tem uma forma de você perceber se essa pele ela vai regredir, vai pelo menos acomodar no local novamente, né? Então a gente pensando assim, vamos visualizar um abdômen. A pessoa que emagrece muito e a pele chega a dobrar e cair por cima. Ela já tá flácida. Normalmente, esse aí já é o caso onde não tem como ela voltar sozinha ou existe possibilidade? Eu, particularmente, não tenho conhecimento disso. Quando o abdômen ele já está caído, ele já é um abdômen que a gente chama de abdômen avental, ele já tampa, muitas vezes já chega a tampar partes íntimas, ele não volta, já é uma distensão, já é uma frouxidão. Então, assim, se ele já caiu, ele dificilmente volta sozinho. Em contrapartida, por exemplo, a gente tem um braço que é um braço bem gordinho, bem redondinho, ele pode voltar junto. E aí você não tem uma necessidade de fazer uma intervenção ali. Sim. Depende muito do grau de flacidez, do que a gente está tratando, do que a gente tem. É justamente, né? Se a gente, igual você falou aí, uma pessoa que essa pele chega a cobrir as partes íntimas. Então, por exemplo, se você pensar aqui do abdômen, do umbigo para baixo, ela dá uma dobra aí, por exemplo, de uns 4 dedos, né? Ela já não teria. Se você conseguir colocar a mão por baixo, já não teria como, essa pele já não volta. Mas e se for um dedinho só? Aí, neste caso, ainda tem esperança para essa pessoa? Tem. Tem sim. Então, olha aí, porque a maioria das pessoas é essa situação. É uma flacidez que não é tão grande assim. Tão importante. Tem pois sim. E aí a gente nós consegue vamos entrar. também. Mas calma aí que nós vamos entrar. Esse aí que tá é muito misterioso. Esse aí que é a cereja do bolo, quer saber o que fazer, nós vamos deixar mais pro finalzinho. Porque aqui a gente primeiro tem que situar as pessoas. E um outro detalhe também, né, que vale a pena a gente citar, que quando a pessoa vai emagrecendo e a pele já vai voltando junto, aí ela pode realmente despreocupar ou ela tem que já ter algum preparo? Porque aqui a minha preocupação, Letícia, é justamente essa. É a pessoa que coloca na mente dela, eu vou começar a emagrecer. Eu vou começar a me cuidar. E aí eu já começo a cuidar da pele ao mesmo tempo que eu começo a pensar em emagrecer ou deixo para depois? Essa é que é Olha, prevenir é sempre melhor que imediato. Se você já deixou, jogou lá pra frente... não, emagreci na hora que... Tem muita pessoa que fala assim, na hora que eu tiver com o corpo que eu quero, eu vou me cuidar. Pra mim, como médica, isso é a pior coisa que tem. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem um ideal, ela tem um propósito, ela já tem um corpo que ela quer na cabeça. Como é que eu vou conseguir fazer isso sozinha, se a pessoa mesmo não tá me ajudando? Então eu preciso, muitas vezes, é muito importante a pessoa andar junto com tudo, com o sonho, com o objetivo que ela quer em todos os sentidos. A gente é dentro e fora. Nosso exterior conta muito também. Então, é claro, vai chegar pra mim, Letícia, eu quero tratar essa gordura aqui, essa flacidez, essa estria, isso aqui. Vamos fazer o melhor possível, mas nem sempre eu vou conseguir chegar e falar assim, vou entregar 100%, porque às vezes já tá tarde demais. Então, a gente consertando tudo, a gente prevenindo é sempre muito melhor e a gente tem um objetivo que é sempre muito melhor. Então, a gente conseguir ter essa pessoa andando junto
no emagrecimento de gordura e na prevenção da flacidez é sempre muito melhor. Então tá, porque aí a gente... Então aí que chega nesse ponto que eu toquei, porque a maioria das pessoas, pelo menos das transformações gigantescas, né? Pessoa que perde 50, 70, 90 quilos. Nossa. Semana passada eu conversei com a Geice, uma aluna, e ela perdeu 62 quilos, sendo que hoje ela pesa 65. Ela perdeu quase que ela mesma. O que ela perdeu de peso é quase o peso dela. E aí ela sofre com esse problema hoje, é uma das situações que ela confessou pra mim, que é a questão da flacidez, mas ela já tá muito feliz, porque o corpo dela transformou totalmente. Eu acompanhei a live dela e também comecei a acompanhar ela, né? E assim, as fotos dela sempre mostram, esse é meu novo corpo, mas eu tô muito feliz e isso é lindo de ver. Que a pessoa tá super satisfeita. O principal é justamente esse, só que tem uma outra vertente das pessoas que não estão nessa por causa da saúde. E eu vou te falar assim que a maioria, talvez, das pessoas que hoje buscam emagrecer não estão nessa por causa da saúde, porque às vezes a pessoa está até saudável. Ela precisa perder ali 10, 15, 20 quilos. Não é nada que está comprometendo a saúde em si. Principalmente as mulheres, né? O sobrepeso é uma doença. Por mais que você pode falar assim, eu estou com colesterol e glicose normal, só o fato de você ter um sobrepeso, você ter um processo inflamatório, isso não é saudável. Não mesmo. Entendeu? Mas eu falo, assim, se você for pôr na ponta do lápis, creio eu que a maioria dos alunos realmente, das pessoas que estão buscando a estética, elas não estão preocupadas com a saúde, elas estão preocupadas realmente com a aparência. Sim, a estética é aparência, não adianta. Quem está preocupado muito com a saúde, procura muito a outros profissionais. Procura educador físico, procura às vezes um nutrólogo, procura às vezes um endócrino. Quando chega pra mim, é claro, infelizmente, estética é fora mesmo, é beleza, é querer mostrar, é querer completar, é querer... E não tem problema nenhum, né? Claro que não! Estética, isso daí trata o nosso emocional. Eu já peguei várias pessoas, principalmente nesses pós-bariátricos, as pessoas choram, falam, eu estou flácido, estou com estria, porque a pessoa se dedicou muito, a pessoa fez uma cirurgia de alto risco, dependendo, né? E aí você chega e você não tá perfeito, e assim a pessoa surta, as pessoas ficam chateadas. E estética, ela trata muito, a gente fala que a gente trata o emocional junto, que a gente tratar uma coisa que não é uma doença é muito amplo. Então a gente trata uma qualidade de vida, e a qualidade de vida vem com o emocional, vem com diminuição de fatores antioxidantes, fatores radicais livres, isso tudo é uma forma de tratar. Então você trata beleza, você trata o lado de fora, você aumenta a autoestima da pessoa, assim, N vezes. Perfeito. E é justamente complementando esse raciocínio que a saúde da pessoa mental muitas vezes está pior do que a saúde física. Sim. Olha pra você, é onde a gente esbarra nesse problema, porque a pessoa que busca uma estética e ela vai se sentir feliz com aquilo, ela vai se enxergar, ela vai ter uma autoestima renovada, isso é saúde total. Sim. Mas normalmente a pessoa não assimila, né? Aí que vem essa questão. Você acha que é tão importante, no caso, essa pessoa que já está, eu tô lá 15 quilos acima do peso, tenho ali um pouquinho de flacidez, ela já percebe, né? Porque a pessoa já consegue perceber que tem uma flacidez que já existe. E aí, neste momento, Letícia, se você hoje recebe uma pessoa que fala, Letícia, por acaso eu vou começar a fazer um programa aí de emagrecimento, e você acha que eu, desde já, começo a cuidar da minha pele ou emagreço primeiro? Aí, sendo este o caso, o que você recomendaria? Desde já. O problema de você adiar é contornar. Como é que às vezes assim, se eu tô tratando desde o início, eu consigo ver a evolução da pessoa, eu consigo ver a que ponto que ela tá chegando, eu consigo ver se tá entrando, desenvolvendo alguma outra coisa junto. Mas você chega lá no final, a pessoa fala assim, Letícia, agora resolve, é muito mais difícil. E eu digo assim, tem vários... É mais difícil pra mim, claro, porque eu vou ter que pegar uma pessoa do zero, mas também muitas vezes é mais difícil para a própria pessoa, porque ela já tá com um ideal na cabeça,
contornar é até mais barato. Então, assim, a gente tem vários procedimentos nessa parte de prevenção que fica financeiramente viáveis do que simplesmente chegar lá na frente e a gente ter que reverter, ter que usar coisas mais potentes, coisas mais fortes, depender de algum outro procedimento mais invasivo. Então, isso tudo é uma forma de vamos dizer assim, de não ter uma adesão. Né? Você imagina uma coisa, então você fala assim, mas a minha amiga fez só o procedimento X, ficou, sei lá, R$100, por que o seu vai ficar 800? Porque agora não é hora, né? Exatamente, não é hora, às vezes a sua amiga está começando a tratar e você já deixou mais pra frente, e muitas vezes uma pessoa puxa a outra. Às vezes a sua amiga está começando a emagrecer e já viu que está ficando flácido e já quer tratar. E você já emagreceu, você já ficou flácido e aí você quer tratar. Então a gente tem sempre esses dois lados. Isso aí tem uns juros, Letícia. Eu falo assim, para fazer uma associação legal aí. Você sabe que eu sou o que gosta de metáforas, né? Imagina só, se você pagar uma conta adiantada, você paga menos. E se você pagar atrasado, você paga com juros. Se a pessoa começar a tratar antes, ela vai ter um resultado melhor do que uma pessoa que tratar depois, sem colocar nessa balança aí cirurgias. Sim. Tá? Vamos pensar então como se fosse um cartão de crédito. Você foi lá, você usou, você fez tudo que você tinha que fazer, você se divertiu, você comeu, você saiu, você fez tudo. Seu mês você completou, tá tudo perfeito. Aí você olha e fala assim, não, eu vou pagar tudo de uma vez e mês que vem eu vou começar de novo, ok? Beleza. Agora, aí essa é uma pessoa. Aí a gente tem a outra pessoa que fez as mesmas coisas, fez tudo que tinha que fazer, mas pagou a fatura mínima e parcelou. No mês que vem ela vai ter uma parcela do que ela deixou, mais o que ela consumiu. No outro mês ela vai ter a parcela do outro, mais o que ela consumiu. E assim vai ser sempre, todo mês. Você vai sempre juntando esses juros. Eu não gosto de falar assim dos juros, porque é sempre acumulativo. De um mês para o outro, o corpo da gente muda inteiro, nossa vida muda inteiro. Então você já está com o excesso de trás do mês anterior juntando com o desse mês. Então é sempre somatório. Se você puder vir e resolver, beleza. Agora você vai vir, vai deixar sempre um pouquinho, uma coisinha de trás. Na hora que você for resolver, você vai estar encrencado. Agora que é a hora do ouro. Nesse caso, imagina só que a pessoa começou a emagrecer. Não, já tô me alimentando bem, já comecei a perder peso. Independente, creio eu, né? Vamos falar de uma pessoa que quer perder aí só 15 quilos, 10 quilos, que é pouca coisa, mas que ela já percebe ali a presença dessa flacidez. Se ela for hoje começar a emagrecer e já for começar a cuidar da pele, o que você indicaria para essa pessoa? Primeiro, o básico que eu acho que todo mundo tem que fazer, quem está tratando, quem está se prevenindo, quem está emagrecendo, quem está engordando, todo mundo, suplementação de colágeno. É extremamente importante, junto com água, muita água mesmo. Então, assim, a gente tem no mercado várias formas de colágeno. O que deixa a gente flácido é justamente a diminuição do colágeno, a nossa perda de colágeno. Então a gente tem a composição da nossa pele, que vai deixar a gente durinho, que é o colágeno e a elastina. Com 25 anos, a gente começa a ter essa diminuição. Então o nosso corpo, naturalmente, isso envelhece, diminui colágeno. E aí a gente vai ficando flácido. Por isso que uma pele de uma senhora de 50 anos nunca vai ser a mesma que uma pele de uma senhora, de uma menina de 25 anos. Então a gente tem essa mudança. Então a primeira coisa que ela é essencial é o colágeno e a água. Você vai estar formando, você vai estar dando base para construir uma pele. Então assim, o que uma pele precisa? Colágeno e elastina. Então vamos lá, proteína. Tá? Então, e aí é legal fazer o gancho nesse raciocínio, porque a gente entende, e eu sempre falo com todos os meus alunos, conversando com todas as nossas amigas, as nutricionistas, são unânimes em sempre dizer, Diogo, a maioria das pessoas não bebe água devidamente. Não bebe. Isso já é um problema. Vamos imaginar,
o nosso corpo é 60% água. O maior órgão do nosso corpo é a pele, correto? Correto. Imagina a pessoa que não bebe água e a pele está ressecada, a probabilidade dela ter uma recuperação pior é muito maior. Sim. Então, numa ordem de importância, a água seria até mais importante do que o colágeno. Sim. O colágeno, porque assim, a nossa pele ela tem as nossas camadas de proteína. O colágeno está ali para dar sustentação na nossa pele. Então a água vai fazer a função da pele inteira. Fixação, né? Exatamente. E aí o colágeno, quando você vai suplementar ele vai formar. Você vai estar dando base. Tipo assim, você vai estar dando todo o adubo para aquela plantinha nascer. Então, assim, você vai estar formando pele, vamos dizer assim. Está formando sustentação. A regeneração tecidual, ela depende disso, né? Ela depende de substratos e o principal de todos é a água, né? E não tem jeito, é unanimidade. Beber água é muito bom e ajuda em todos os aspectos. Agora, um outro detalhe também que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, você falou do colágeno e principalmente das proteínas. A pessoa que está com uma alimentação desregulada, a pessoa que não come as proteínas como seria necessário, ou seja, pelo menos 1 grama de proteína por quilo corporal, na hora que ela fizer uso desse suplemento colágeno, não necessariamente o colágeno vai para a pele, porque se você tiver uma demanda muscular pela proteína, esse colágeno que você ingerir, ele vai ser desperdiçado. Sim. Ele vai ser utilizado para outro fim e outro meio, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, assim, se você está precisando primeiro de colágeno em alguma outra parte do corpo, ele vai para lá. O colágeno, ele é a proteína que faz as nossas articulações, ele compõe todo o nosso músculo e depois o que sobra, porque assim, a pele é a nossa principal barreira. Então a gente tem a nossa imunidade, ela é intestino e pele, os dois têm que estar funcionando direitinho. Então o nosso corpo joga, só que ao mesmo tempo a gente é uma máquina, então a gente tem músculos, a gente tem articulações, que é muito mais importante para uma máquina. Porém, a gente tem o colágeno tipo 1, tipo 2, que eles são mais próximos da pele, são os colágenos que realmente vão vir para a nossa pele. E a gente tem também no mercado o colágeno Verisol, que esse é o colágeno mais compatível com a pele. Então a gente suplementar com o colágeno Verisol, a gente está praticamente dando uma certeza que ele vai para a pele. Então assim, claro, estou com um desgaste extremo, beleza, uma parte vai ir, mas o colágeno tipo 1 e o Verisol, eles vão vir mais, com mais probabilidade para a nossa pele. Então a gente consegue ter uma absorção muito mais interessante dele do que um colágeno qualquer. Então aí, galera, fica então justamente, olha só, que informação preciosa. Uma coisa sempre está ligada à outra. É hidratação, é a prática de atividade para estimular a regeneração tecidual. Essa regeneração tecidual, ela começa até mesmo a partir do seu sistema linfático, do seu sistema imunológico. E é ele que é responsável por essa manutenção do seu corpo em todas as áreas. Se a pessoa tá com o sistema imunológico legal, tá bebendo bastante água e neste caso já tá fazendo atividade, tá dormindo bem, aí vem o último detalhe, a alimentação. Se a pessoa não estiver se alimentando bem, não adianta, você vai fazer um tratamento de reposição para atingir a pele, mas se você tiver com uma deficiência em outro lugar, como a Letícia falou, se a sua articulação estiver precisando de nutrientes importantes, o seu sistema orgânico dentro de você, qualquer coisa, esse colágeno ele não vai ser direcionado especificamente para aquilo. Agora, tendo uma alimentação legal, bebendo água, tá tranquilo, fazendo os exercícios e principalmente com todos os macronutrientes atendidos, aí show de bola. E é legal, né, Letícia, a gente pensar dessa forma, como tudo funciona como uma orquestra. Não adianta a pessoa ter só o piano, ou ter só o violino, ou ter só o saxofone. Todos os instrumentos funcionando em harmonia e que fazem aquela música tocar da forma mais agradável possível, né? Isso é sensacional, como que a gente precisa realmente cuidar de todos os detalhes para ter o máximo do resultado, né? O corpo ele é perfeito, a gente foi feito para isso, foi feito para ficar, para funcionar.
cada coisa, um órgão depende do outro. E a gente precisa disso, estar perfeito, ter essa sintonia, porque uma coisa depende da outra, não adianta. Então, por exemplo, você tá com uma pele, você falou assim, da pele muito ressecada, uma pele ressecada, na sequência, às vezes você tem um problema respiratório junto, às vezes você tem as próprias inflamações de pele, infecções, justo, só porque você não tem uma barreira perfeita. Isso, entendeu? Total, né? E aí eu queria completar falando assim da atividade física, a nossa pele, ela tá grudada no músculo. Então, se você tem um músculo flácido, a sua pele, ela fica flácida. Se você tem um músculo que tá apertado, a sua pele fica mais apertada. Pensando nisso, é o que a gente usa assim para fazer o botox. Você paralisa o músculo para poder paralisar a pele. Então, assim, é tudo muito, muito próximo. É tudo muito cinético. Então, a gente tem um tratamento sempre tudo conjunto mesmo. Sim, maravilha. E aí, neste caso, é a pessoa que vai começar ao cuidado da pele ao mesmo tempo que ela busca emagrecer. Estimular essa pele ajuda também, Letícia? Com, por exemplo, massagens, com você passar um óleo, alguma coisa que vai estimular essa pele, aí no caso de fora para dentro, porque a gente falou que você faz de dentro para fora, e de fora para dentro? Tem de fora para dentro a gente tem mais coisas ainda, mas é muita coisa. Então vamos pegar assim, primeiro básico, os cremes. A gente tem vários cremes que tem fatores antioxidantes. Então a gente tem creme com cafeína, com coenzima Q10, fatores de crescimento de pele. E isso tudo ele é absorvido. Todos os cremes, ninguém coloca a substância ali à toa. Você sempre coloca alguma coisa que vai ser compatível com o seu corpo, com a sua absorção de pele, testado em laboratório, dermatologicamente, e aí ele entra na pele e faz a função dele. Então a gente tem vários cremes que ele vai, por exemplo, um creme com uma substância chamada DMAI. O DMAI, ele estimula muito a produção de colágeno, ele estimula toda a nivelação da barreira da nossa pele, da estrutura da pele, deixar ela mais em linha. Então a gente tem alguns cremes que eles conseguem fazer esse primeiro tratamento. Então você consegue passar um creme, por exemplo, uma vez ao dia, dependendo duas, e você já tem um resultado de textura de pele. Uma pele que você vai sentir que a pele está um pouquinho mais firminha, ou até mais fofinha, uma pele mais macia de se pegar, que isso é um sinal de uma pele nutrida, hidratada. Então a gente tem muita substância. É o que a gente chama hoje de drug delivery. No meu consultório eu gosto muito de manipular cremes hidratantes de acordo com o que a pessoa quer. E aí a gente manipula muito para ter uma prescrição mais direcionada para a pessoa. Então você tem uma pessoa que retém muito líquido, a gente coloca alguns pequenos diuréticos, ou senão algumas substâncias que fazem efeito de contração, que vai fazer esse bombar na pele para poder o líquido ir embora. Mas nesse caso aí, você está falando mais de cremes que seriam manipulados de acordo com a especificidade de cada pessoa, para você ter uma potência maior, né? Exatamente. Então, aquela pessoa que quer uma coisa assim bacana mesmo, ela vai fazer um manipulado de acordo com a prescrição do dermatologista e tudo mais. Mas existe alguma coisa assim, por exemplo, não um produto de marca, mas eu falo assim, algum tipo de substância que você já consiga fácil acesso, de repente sem receita, e que possa já ser manuseado? Por exemplo, tem o Nivea Q10. Ele já tem uma concentração interessante de coenzima Q10 na formação dele. A gente tem um outro que chama Nutrel. O Nutrel, ele tem um fator de crescimento muito grande. Ele é um creme extremamente hidratante, com bastante fator de crescimento de pele. Também acessível em farmácias. Deixa eu ver algum outro. Então, esses aí a pessoa, enquanto você vai lembrando, eu vou complementando o raciocínio. A pessoa, ela já pode, no momento que ela começou a emagrecer, já começou a fazer um trabalho, e aí já está fazendo a alimentação, bebendo água, de repente, sendo uma possibilidade para ela financeira também, ela fazer essa suplementação com o colágeno e tal, e aí ela pode ir fazendo esse manuseio desses hidratantes na pele, né? Aí massageando bem a pele e passando E aí você acredita então que dessa forma a probabilidade da flacidez reagir bem melhor, ou seja, da pele regenerar, é muito maior, né? É muito maior. Lembrando assim, o creme, esse tratamento tópico, eles são sempre um
coadjuvante. Uhum. Todo creme, toda substância que vai ter dentro desse creme é o que a gente chama de drug delivery. O drug delivery é quando você entrega substância, entrega drogas para a pele. Então você está colocando, está entregando algum produto. Porém, a camada de pele é relativamente fina, né? Para poder cuidar dessa flacidez toda. Pensando em flacidez, a gente não pode pensar única e exclusivamente em pele, não. A gente tem várias outras coisas para poder pensar, várias outras estruturas para pensar junto. Por exemplo, o próprio colágeno não se beneficia única e exclusivamente de creme, tá? A elastina, então, que é o que vai fazer que é o que a gente... que eu gosto de associar muito com a ponte, que é o que vai grudar a pele no subcutâneo para deixar ela mais durinha, que é mais a elastina, ela não se beneficia somente com cremes. Ela vai se beneficiar muitas vezes da massagem, que a massagem você vai estar ali oxigenando a pele. Por mais que você sempre usa, né, claro, alguns os óleos ou alguns cremes emolientes, mas a massagem modeladora, a drenagem, você oxigena muito mais a pele, você aumenta o fluxo sanguíneo local e com isso você tem uma resposta muito mais interessante. E aí a gente já pode até colocar como base, né, porque quando a gente fala em resposta de oxigenação, naturalmente a gente está falando de sangue levando nutrientes importantes. Show! Esse é um ponto. Uma vez que você tem fluxo sanguíneo com nutrientes necessários, a coisa já funciona de uma maneira legal. A estimulação mecânica, ou no caso a massagem, a pessoa manusear a pele, vai automaticamente gerar uma estimulação de sangue, de circulação naquela região. Bacana. E aí quando as pessoas colocam, por exemplo, aqueles plásticos, aquelas coisas para esquentar, ou até mesmo cinta, porque no caso, quando a pessoa coloca a cinta comprime. Então você estaria, por exemplo, diminuindo o fluxo sanguíneo? Como seria essa? Sim, você está diminuindo o fluxo sanguíneo. Mas você não está diminuindo só um fluxo, você está aumentando também a drenagem local. Então a cinta ela vem principalmente para poder fazer esse apertar a pele e fazer um efeito de drenagem. Quando você esquenta, você aumenta o poder da sua pele de absorver. Então, quando você passa um plástico, quando você coloca uma manta, quando você massageia até ficar bem vermelhinho, bem quentinho, você aumenta o poder de absorção da sua pele dos produtos. Então, por exemplo, vou passar um creme, vou passar um creme detox, né, que são esses géis que tem cafeína, ginkgo biloba, pimenta como é que é? Não é pimenta vermelha, não. Não é também, não. Não. Pimenta preta. Pimenta preta, que é esses óleos, esses cremes de massagem que a gente acha assim, em qualquer loja de cosmético, a gente acha com muita facilidade. Você passa o creme, coloca uma fita, coloca um plástico ou coloca a cinta, você aumenta o poder de absorção. Porque primeiro, você vai estar se movimentando, então o seu sangue naturalmente está circulando. Se está circulando sangue, está circulando oxigênio. E você vai estar esquentando, seja de dentro para fora, na prática de atividade física, ou seja, só pelo fato de estar ali circulando, quentinho, uma coisa contendo ali o calor local, você aumenta muito a absorção dos produtos. Então a cinta, ela vem para isso. Então quando você associa esses cremes de emagrecimento com a cinta, com o plástico, você aumenta muito o poder de absorção nele. Quando você faz isso fazendo atividade física, você ainda tem uma absorção ainda maior. Com certeza, principalmente pela parte metabólica, né? Que aí você tem uma agitação do seu metabolismo. Mas é legal, né, a gente fazer esse raciocínio, Letícia, principalmente porque é uma coisa muito demonizada no meu meio, né? Tem muitos profissionais que demonizam essa questão. Usar cinta é mó mito e tal. Assim, para emagrecimento, se você for comparar, nunca, naturalmente, que a pessoa vai emagrecer somente usando cinta. Isso não existe. O problema é esse. A pessoa ela vem achando que ela vai emagrecer com cinta. Não é? Não vai. Ela precisa de algo a mais. Tem o fundamento, justamente, a pessoa que está fazendo exercício, está se alimentando, está bebendo água. É o principal, a gente já começa por aí. Show, beleza.
Aí a pessoa entra justamente com um tratamento na pele de fora, que seria, no caso, a manipulação dos cremes, do gel. E aí ela coloca, então, um plástico e pode vir com uma cinta de compressão. Mas, se a pessoa colocar somente o plástico e a cinta, não vai ter praticamente resultado nenhum. Talvez até o aspecto da pele melhora, mas ela não vai afinar a cintura, não vai emagrecer. E aí nem vai ter flacidez para tratar, porque ela não vai perder peso. Não tem. Você vai pegar na sua casa, chega na sua casa hoje, pega o plástico, filme que você tem na sua cozinha, embola ali na barriga, não faz efeito nenhum. Não é a mesma coisa da cinta. A cinta, claro, você vai colocar uma roupa, vai dar aquele apertão, vai ficar bacana. Você vai estar diminuindo, fazendo uma drenagem ali local, vai ficar bacana, mas a longo prazo, não agora, tem. Como o tratamento aliado, ele já funciona. É muito interessante a gente ver isso. E aí fica uma reflexão, né, Letícia, porque a maioria das pessoas, quando pensa no resultado, ela não está pensando nas etapas do processo, ela já está achando que somente com aquilo é que ela vai conseguir. Exemplo, a pessoa acompanha lá a Musa Fitness, a blogueira, e aí ela vê aquela pessoa passando um filme, passando a cinta. Ela acha que somente com aquilo ela vai ter o corpo, e não vai. Não, o problema é esse. E o principal, que é o treino completo, que é a rotina, que é a alimentação, que é a hidratação, que é falar o não para bebida alcoólica, que é falar o não para as noites sem dormir. Isso daí a pessoa não vê, né? E aí a gente é bombardeado de informação o dia inteiro. A gente tem muita informação de tudo. Então você vai pegar, por exemplo, uma Musa Fitness, vai seguir a rotina que ela segue. Aí você vai ter resultado. Então, assim, é diferente. Então, você chegar lá e falar assim, fulana malha com cinta, ela é magra. Não, ela tem um monte de coisa por trás disso. Não a cinta é a cereja do bolo ali, né? O detalhe final. Você tá ali, só mais um. Então, assim, a gente tem esse bom senso. A gente tem muita coisa no mercado. A gente tem muita informação. Todo dia tem gente fazendo alguma coisa, falando alguma coisa. E é muita coisa. Você tem demais. E naturalmente tem os aproveitadores também que pegam justamente nesta margem e vendem os produtos ou somente a cinta ou somente como se aquilo resolvesse. Não é, ele faz parte de uma das etapas. É a cereja do bolo, mas ninguém chega para cantar um parabéns só com a cereja. Isso não existe. Mais uma, né? E aí, Letícia, é interessante falar justamente que a pessoa não começa a construção pelos acabamentos. A pessoa começa a construção pelo tijolo, com o cimento, fazendo ali o reboco na parede. A última coisa que a pessoa vai comprar é justamente o acabamento da cozinha, qual é o detalhe, qual vai ser o acabamento, depois que já está tudo pronto, porque sem parede não adianta você ter a cerâmica, e é isso que as pessoas precisam entender. A gente fala às vezes até a grosso modo assim, mas é a forma que a pessoa tende a assimilar, né? E aí, Letícia, bacana, gostei demais dessa informação. E no caso da pessoa que chegou, por exemplo, que já emagreceu, aí tá lá, por exemplo, com 2 dedos de flacidez, ou às vezes com 1 dedo de flacidez, o procedimento seria semelhante ou é bem diferente? Aí já é diferente. Até um dedo, vamos dizer assim, até um dedo de flacidez a gente consegue reverter um pouco mais rápido. 2 dedos em diante a gente já tem uma fragilidade tissular, uma fragilidade da pele, do subcutâneo mais importante. Então a gente já tem vamos dizer assim, um nível acima. Já é hora da gente realmente colocar na pele o que está faltando. Então, muitas vezes a gente vai ter que entrar com a mão dos procedimentos estéticos invasivos, dos bioestimuladores de colágeno, que são partículas que a gente coloca na pele para fazer a produção do colágeno e da elastina, uma radiofrequência. Então, a gente já tem que fazer alguns procedimentos estéticos mais importantes um pouquinho. Então, a gente precisa de algo a mais nesse tratamento. Tá, aí você consegue intensificar. Neste caso, radiofrequência e tal, isso tudo são aqueles aparelhos, né, que estimulam mesmo. Tipo aquele como é que chama? De ondas curtas, né, que a pessoa faz quando vai fazer uma fisioterapia. Sim, ultrassom. O ultrassom, ele é excelente para a gente usar na fase do começar a emagrecer. Então, a gente tem um resultado muito interessante.
ele vai até a nível de pele, ele chega um pouquinho no subcutâneo. Se for um aparelho muito bom, a gente fala que a onda ela encosta no músculo, então você já consegue ter um resultado um pouco mais acentuado com o ultrassom. A radiofrequência, ela vai fazer ela é um aparelho que vai fazer uma emissão de radiação a nível de emissão da radiofrequência de forma contínua. Então a gente tem é um pulso contínuo e ele vai até as camadas mais profundas da pele. E quando ela chega lá, ela esquenta. E aí ela vai começar a fazer a produção de colágeno, do colágeno e da elastina pelo calor. Não causa queimaduras, assim, se for feito de uma forma correta, mas ele consegue fazer essa produção do colágeno pelo calor. Então a gente consegue ter um resultado muito mais importante, porque você está estimulando mesmo. Você não está simplesmente colocando alguma coisa que vai fazer o estímulo. Não, você já está indo na causa. Você já está indo direto no ponto e tratando ali. É a mesma coisa do bioestimulador. São substâncias que vão fazer biocompatíveis com a pele. Então, assim, é muito difícil a gente ter um caso de rejeição, de alergias. A gente coloca dentro da pele, dentro do subcutâneo. Então, assim, a gente já consegue pegar para cima e para baixo e fazer todo esse estímulo de colágeno, de elastina e também de outros marcadores, de outros componentes da pele, melhorando as camadas mais externas da pele mesmo e melhorando o subcutâneo, que é onde a pele se junta, que ela se gruda. E aí você consegue fazer um efeito que é o efeito lift, que é o de levantar mesmo. Então aí, ó, justamente se a pessoa já tem aquela pele que tá caída, exatamente, você vai dar uma... A gente consegue esculpir o corpo todo com a própria radiofrequência, com os bioestimuladores, os fios PDO também que a gente coloca ao longo do corpo todo, para poder fazer esse processo de tração, para a gente voltar essa pele para o lugar. Bacana. Então, todo esse processo aí, ele vai ajudar, né, no caso, mas ainda não é tão eficaz quanto a pessoa que começa desde o princípio. Você começou desde o início, você nem precisa fazer isso muitas vezes. Pois é. Se você começou no início, pode falar. E esses procedimentos que você citou por último aí, que são essas radiofrequências, esse ultrassom, essas aplicações, naturalmente a pessoa demanda de mais investimento financeiro. Exatamente. Porque tudo isso é custo de produto, do profissional ali capacitado para poder aplicar e tudo mais, né? São tecnologias mais avançadas. E acredito eu que deva até doer mais, né? Porque tomar uma agulhada... Tomar uma é bom, agora várias já é mais difícil. Demanda, assim, são procedimentos top no mercado hoje, é o que há de mais moderno. Então a gente tem que... são mais caros. Em contrapartida, por exemplo, a gente tem a Carbox, que é uma das primeiras coisas que surgiu lá, nem sei te falar quando. A Carbox, ela é antiga no mercado. É um procedimento bem mais barato. Então você consegue reverter isso no início. Quando você usa uma pele que está começando ali a emagrecer e tal, você consegue já estimular a produção do colágeno, começar a formar essas traves pela estimulação da Carbox. Então é menos gastos. E a Carbox, basicamente, ela nasceu com esse intuito de tratar a pele, né? E muita gente usa como se fosse para emagrecer, né? É porque ela ajuda um pouquinho a emagrecer. Não é o meu preferido, não, mas ela é boa. É um estímulo, né? Mas o problema é que a pessoa quer comparar, por exemplo, um estímulo de uma Carbox, que vamos supor que ela aí deu uma melhorada de 5% no local, com uma atividade física que melhoraria 100%, que melhoraria não somente o local, mas também a saúde e o metabolismo por um todo, né? Agora, sim, aliar tudo é sempre o ideal, né? Aí a gente vem. E você acredita, Letícia, que dependendo da idade da pessoa, a pele responde com mais facilidade ou não? Por exemplo, uma mulher aí na faixa etária dos 25, 30 anos tem uma resposta de reação para esse tratamento anti-flacidez melhor do que uma mulher na faixa dos 40 ou dos 50? Ou é pouca diferença? Olha, eu vou te ser bem sincera. Tem diferença? Tem. Mas depende muito do empenho da pessoa. Então,
na minha prática, eu tenho melhores resultados com mulheres na faixa dos 40 anos, porque elas se empenham muito mais no tratamento. Não sei por quê, não sei. Mas eu tenho... Pelo momento, né? Não sei. Mas assim, as minhas senhorinhas, né? Até eu tenho uma paciente de 70 anos que ela responde assim, muito melhor, muito. Então, assim, eu acho que depende da pessoa. Então, assim, se você se dedica, se você faz, se você pega o seu creme, passa à noite, se você coloca a sua cinta, se você vai uma vez por mês, pelo menos, na clínica, faz o seu tratamento, você tem uma resposta muito maior. Isso é disciplina. Mas é claro, com 25 anos a gente começa a ter essa diminuição de colágeno. Isso é um estudo que foi feito na década de 90, na qual a gente não estava exposto a todos esses radicais livres que nós temos hoje. Então, em 1990, se fez esse estudo e viu que com 25 anos a gente começa a ter essa diminuição da produção de colágeno. Então, com 25 anos, você está começando a diminuir a produção. Com 40, você já diminuiu. Então, você tem uma resposta menor, sim. A sua resposta de flacidez é diferente. Então, assim, não adianta querer comparar uma pele com outra, porque não tem. E a gente tem toda uma estrutura organizacional da pele. Uma mulher de 40 anos, ela já inchou, ela já engordou, ela já emagreceu, ela já teve filho, ela já teve cólica, ela já fez alguma cirurgia. E isso tudo é um processo de distensão do corpo natural. Uma menina de 25 anos, teoricamente, não teve isso tudo. A gente tem esse desgaste, tem o envelhecer natural da pele. Então, você tem uma pele que ela já está ali mais flácida um pouquinho, naturalmente. Isso é natural. Mas tem também, né, que hoje você pega, por exemplo, às vezes uma mulher na faixa etária dos 40 a 45 anos, que há 20 anos atrás, quando ela tinha 20 e poucos, ela já fazia uma alimentação mais saudável do que hoje, do que nos dias de hoje, uma jovem de 20. Então, uma pessoa que tem um histórico positivo em termos de hidratação, de metabolismo, de saúde, creio eu que a pele dessa pessoa vai estar mais saudável, mais propensa a receber um tratamento e se beneficiar do que de uma pessoa que toda a vida comeu tudo errado, que não tem um organismo que é treinado para regenerar tecidos. Isso a gente só consegue através de atividade física. Você às vezes não tem uma pessoa que se hidratou corretamente. Mas isso aí vem pela parte da inflamação. Então, assim, a gordura, o açúcar, isso daí causa na nossa pele um processo inflamatório muito intenso. Isso tudo diminui a resposta do nosso organismo. Um tecido que está inflamado, ele nunca vai responder igual. E quando eu digo inflamado, ele não precisa estar vermelho, não precisa estar inchado, não precisa estar oxidado, nem nada. Não. Por exemplo, o açúcar na nossa pele, ele só deixa a gente mais caramelo, fica mais amarelado. Então, uma pessoa que tem uma pele mais amarelada, ela está inflamada. Ela tá com uma pele de um tom diferente e ela pela alimentação. Então a gente tem esse processo inflamatório inteiro na nossa pele. E aí você consegue ver que a resposta dela é menor. A gente tem essa diminuição. Então você pega uma pessoa que está se exercitando, o que a atividade física faz? Circula o nosso sangue e diminui os radicais livres, diminui as coisas que estão oxidando o nosso corpo. E associado a isso, você tem uma melhora da qualidade da sua pele. Então muita gente fala assim, vou faço atividade física para poder comer. Você entra numa balança, você fica estável. Por mais que você está perdendo, você está ganhando. E aí você tem também a pessoa que está ali se alimentando totalmente errado, está comendo demais, está comendo muita fritura. A gordura, ela oxida. Então uma forma dela oxidar é ficar na nossa pele, ela está tão oxidada que ela gruda, ela fica ali, estagnada. Então é um tecido que naturalmente não tem. O tecido de gordura, ele não tem sangue, ele não tem muita oxigenação. E aí ele está ali. Ele mesmo assim, ele ainda está ali, de tão oxidado que ele está, ele não tem nutriente nele. E aí você tem todo um processo metabólico, né? Exatamente. Além de gerar danos, ele ainda trava o que poderia ser consertado. É complicado mesmo. Letícia,
Eu só tenho agradecimentos realmente pela sua participação. A Eu gente que agradeço. assusta, né? Eu bati o olho agora aqui no relógio, eu já vi, nossa, já tá quase acabando. E aqui no Instagram é assim, ó, quando eu assusto, sobra um cronômetro aqui pra mim, assim, ó, 30, 29, Ai, meu Deus. e ela cai, no limite. Então, realmente queria agradecer demais a sua participação. Foi muito esclarecedor esse nosso bate-papo, tanto para mim quanto para, com certeza, todas as pessoas que assistirem, que acompanharem. Esse vídeo vai ficar no IGTV, então você pode também divulgar aí pro pessoal. Depois eu posso te dar uma cópia dele se você quiser postar direto na sua rede social. Depois eu mandar pro YouTube, porque eu acredito que é um bate-papo muito enriquecedor. E faça aí os seus cumprimentos finais. Bom, gente, muito obrigada, Diogo. Obrigada demais por ter me chamado. Que bom que você gostou. E assim, se deixar, a gente fica aqui até amanhã, porque tem assunto demais. Bom, meu canal tá aberto. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, quiser completar, a gente tá aí, a gente tá respondendo bem rapidinho, né? E, bom, eu queria deixar uma coisinha, só um alerta. Não se assustem com as coisas que vocês veem na internet. A internet tem muita coisa. Então, assim, é mais importante você saber o que você está fazendo, o que fica bom para você. Cada corpo é um corpo diferente. Isso é muito importante. O que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. E é muito importante a gente ter essa avaliação para poder falar, poder saber. Para poder te olhar para você e falar assim, não, você não precisa disso. Eu falei, não, você precisa disso. Cada corpo responde de um jeito. Então é muito importante essa consulta, essa avaliação e até mesmo esse conhecimento do que a gente tem no mercado. Porque é muita coisa, muita coisa que a gente tem disponível. Então assim, não ficar sabendo. E principalmente se orientar com profissionais que têm a experiência, né, Letícia? Porque realmente, curioso, tem muita gente por aí, muita gente que está se aproveitando da fragilidade das pessoas que buscam as soluções para lucrar em cima, né? E infelizmente a informação de qualidade às vezes chega até de graça, da mesma forma que a gente está fazendo aqui essa iniciativa. Espero que seja a primeira de outras lives que iremos fazer aí para levar conhecimento, para levar você vai fazer a parte 2. Essas boas notícias, com certeza, se Deus quiser. E no mais, agradeço a todos que participaram aí com a gente até o final. E vamos lá, vamos para a próxima aí. Semana que vem a gente já tem outras lives agendadas e participando sempre. Pode ter certeza que se alguém me perguntar, eu vou direcionar lá sempre, beleza? Obrigada. Então tá bom, que bom que você gostou. Espero que bom, agradeço que ficou até o final. Passou rapidinho, tomara que tenha sido bem enriquecedor, né? E é isso aí. Aproveitar o nosso finalzinho de semana. Vambora que ainda tem muito trabalho aqui pela frente. Letícia, brigadão mais Obrigado. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Até. Então, galera, é isso aí. Foi uma live com muita informação bacana, muita coisa legal. Vocês acompanharam aí, todos vocês que vêm participando aí com essas entrevistas, essas séries que vêm perdendo peso. Eu dedico a vocês essa live, a todos que buscam realmente a qualidade, e convido que vocês assistam os outros vídeos, porque é sempre um conhecimento complementando o outro. Alimentação, hidratação, atividade física, dormir bem e assim vai, beleza? Muitíssimo obrigado, um abraço a todos e a gente se vê. Até a próxima live, tchau, tchau!